Senhor, galera, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para a nossa aula de ABD. Eu gostaria de te dar uma palavra aqui, o conselho. Não tem sido fácil para mim gravar essas aulas à distância, né? Não tem sido fácil. É muito difícil dar uma aula olhando para uma câmera, né? Para quem não tem essa habilidade, acaba se tornando mais desafiadora, né, a aula. E eu queria então te dar um conselho e te pedir que você se esforce até um pouco mais agora, já que as aulas estão sendo à distância. Porque nós temos muitas outras coisas que acabam se tornando distrações e nós não conseguimos ter todo o aproveitamento necessário para nós absorvermos a aula, né? Então eu te aconselho a você se esforçar até um pouco mais. Nós temos vivido um problema muito grande na nossa geração, que é uma geração que tem muita informação, né? Eu posso estar aqui conversando com você e você pode entrar aí no Google e pesquisar sobre todos os assuntos que nós vamos abordar aqui na nossa aula. Mas a nossa geração é uma geração que tem muito conhecimento à sua disposição, é uma geração que quer ter profundidade, mas ela quer ter respostas muito superficiais. É uma geração que não tem conseguido ler um livro inteiro, né? Vamos usar esse exemplo. É uma geração que lê o início do livro e lê a conclusão do livro. Não tem paciência de ler todo o livro. É uma geração que entra nas salas de aulas e as aulas são pesadas. É uma geração que está cansada, que cochila nas aulas, mas que corre atrás de notas, que corre atrás de graduações sem ter muita dedicação ao estudo. E o pior de tudo isso é que isso também tem acontecido com relação ao estudo da palavra de Deus. Nós precisamos ter uma dedicação, uma disciplina muito grande, se é que nós queremos ter um relacionamento profundo com Deus. Então eu te aconselho para que nas aulas de ABD você até tenha um investimento maior da sua parte, para que você não deixe de ter aproveitamento nas aulas. Não tem sido fácil para mim. Um pedido que eu te faço é: valorize essa aula, já que não é fácil para nós, professores, digo eu, mas também os diversos outros professores lá da nossa igreja estão gravando as suas aulas, também têm encontrado as suas dificuldades, mas têm se esforçado para dar o seu melhor. Então não deixe de ter o aproveitamento dessas aulas, ok? Nós já estamos na lição de número 4, estamos estudando o livro de Josué. Quem sabe você vai começar agora a estudar na classe dos jovens, quem sabe você vai começar agora a acompanhar essas aulas. E nós já estamos na lição de número 4. O tema da lição fala vencendo os obstáculos, né? O texto de leitura, né, da nossa lição de hoje se encontra no livro de Josué, no capítulo de número 3, o versículo 5 e 6, e o versículo 14 ao 17. Na verdade, ele deu aqui capítulo 3, versículo 5 ao 6, mas a verdade é que é o capítulo 3, versículo 3 ao 6, versículo 14 ao 17, né? Tá um erro aqui, agora que eu percebi. Josué capítulo 3, versículos 3 ao 6 e o 14 ao 17. Diz assim: E ordenaram ao povo, dizendo: Quando virdes a arca do concerto do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, parti vós também do vosso lugar e seguia. Haja contudo distância entre vós e ela, como da medida de 2.000 côvados, e não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto por este caminho nunca passastes antes. Vale a pena você marcar essa parte. Vamos dar continuidade à leitura. Versículo 5. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Também vale a pena separar isso, porque vamos separar aqui em alguns tópicos. Versículo 6.
E falou Josué aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca do concerto e passai adiante deste povo. Levantaram, pois, a arca do concerto e foram andando adiante do povo. E aconteceu que, partindo o povo das suas tendas para passar o Jordão, levavam os sacerdotes a arca do concerto diante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os pés dos sacerdotes que levavam a arca se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da cega, pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão muito longe da cidade de Adã, que está da banda de Sartã. E as que desciam ao mar das Campinas, que é o mar salgado, faltavam de todo e separaram-se. Então passou o povo defronte de Jericó. Porém os sacerdotes que levavam a arca do concerto do Senhor pararam firmes em seco no meio do Jordão, e todo Israel passou em seco, até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Com certeza esse é mais um dos fatos que marcaram a história do povo de Israel. A travessia do Rio Jordão é mais um fato assim extraordinário, um dos feitos que Deus realizou no meio do seu povo, que ficaram marcados na história. E a travessia do Rio Jordão, ela nos leva também a refletir sobre a travessia do Mar Vermelho. E sempre faz referência, uma faz referência à outra. Mas vale a pena nós ressaltarmos aqui, e por isso essa lição, que cada uma dessas passagens, que cada um desses fatos tem as suas particularidades, e particularidades que vale toda a nossa atenção, né? Primeira coisa que eu queria destacar aqui, nós não temos como falar de todos os tópicos da lição, porque isso faria da nossa aula uma aula muito longa, né? E isso dificultaria também até o alcance dessa aula. Então eu vou separar aqui alguns tópicos e vou falar sobre eles para que nós tenhamos um aproveitamento dessa lição. A primeira coisa que eu gostaria de ressaltar aqui é o versículo 3 e o versículo 4 do capítulo 3 de Josué. O que nós lemos é quando Josué lhe ordena os sacerdotes que eles pegassem a arca da aliança e eles tomassem a frente do povo agora. É importante lembrarmos que a arca da aliança ela ficava no meio do povo e que quando o povo estava no deserto, o que guiava o povo, que estava à frente do povo, era a coluna de fogo e a nuvem de glória. Eram essas duas coisas que guiavam o povo, aquelas coisas representavam o próprio Deus, era o próprio Deus na frente do seu povo. Mas agora, diferentemente, Josué lhe ordena aos sacerdotes que pegassem a arca e agora o povo seria guiado pela arca. A arca ficaria quase 1 quilômetro de distância do povo de Israel e o povo seguiria os sacerdotes que estavam carregando aquela arca. Isso é uma das coisas que vale a pena nós entendermos, né, a diferença que há. Na última aula eu falei que agora com a morte de Moisés e a liderança de Josué, o povo de Israel ele passaria a viver uma nova fase da sua história. Com a liderança de Josué, eles viveriam um novo tempo, eram novas realizações. Né? Nós sabemos que depois do Jordão estava a terra de Canaã, então eles estavam na porta da terra prometida. E isso, quem iria liderar esse movimento seria Josué. Quem iria liderar esses eventos era Josué. Deus iria usar Josué poderosamente. Então tá bom, os sacerdotes tomariam a arca, né? Eles assumiriam a frente do povo e o povo seguiria. Só que Josué lhe deu também uma ordem. E essa ordem expressa para todos, ela indica que Deus ele iria realizar um grande milagre. Eles só conseguiriam chegar na terra de Canaã se eles passassem pelo Mar Vermelho. E isso dependia exclusivamente do agir poderoso de Deus. Só que não somente isso. Deus ele pode fazer e ele iria fazer. Só que Deus ele não iria fazer isso para um povo que andava de qualquer maneira. Deus ele liberou uma ordem expressa.
E Josué, ele passou essa mensagem para o povo: santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. A ordem para a santificação era uma ordem expressa. Todos deveriam rever as suas vidas e se santificarem. Não tem como, né, nós atravessarmos o Jordão com uma vida na prática do pecado. Eu queria explicar para você isso. Por exemplo, a palavra que é usada, né, aqui na travessia do Jordão, ao atravessar o Jordão, é uma palavra que vale também a nossa atenção. Nós sabemos que o livro de Êxodo, ele expressa a saída do povo de Israel do Egito. A palavra Êxodo é saída, né? O povo estava saindo do Egito. Só que a palavra para entrar na terra, a travessia do Jordão e a entrada da terra, é uma palavra parecida, mas não é a mesma. É êxodos. Eu dei uma conferida no dicionário Vini, e essa palavra ela tem um sentido de caminho para dentro ou entrada. Então, é uma palavra bem diferente. Êxodo é saída e êxodos é entrada. Olha que interessante. Por isso que eu digo que é um novo tempo, é uma nova fase, são novas realizações. Com Moisés, Deus operou através do êxodo, da saída. E com Josué, Deus agora vai operar através do êxodos, que é a entrada do povo de Israel na terra de Canaã, né? E é muito importante nós ressaltarmos isso, porque para sair do Egito, o povo não precisou ele receber a lei e guardar a lei, e aí sim eu vou tirar vocês do Egito. Não. Ali está expressa a graça. Só que para entrar na terra de Canaã, tem uma outra ordem expressa, né? Do Egito era para sair, vamos sair. Para entrar em Canaã, vamos santificar. O que isso quer dizer, Zé Carlos? Tem uma frase que ela é muito utilizada hoje, que é assim: olha, você consegue pregar em pecado, você consegue cantar em pecado, você consegue liderar em pecado, você consegue pastorear em pecado, mas ninguém pode entrar no céu em pecado. Aí a palavra entrar, eu vou usar êxodo. Você pode fazer tudo em pecado. Você pode subir nos altares, cantar. Claro que ainda existem aqueles casos como o de Ananias e Safira, que as pessoas caem ali mesmo e morrem, né? E isso traz um temor à igreja, porque vê que Deus ele leva as coisas a sério. E Deus leva mesmo. As coisas de Deus são sérias, são santas, mas eu queria deixar aqui uma reflexão até que faz parte dessa lição, né? Se Josué ele traz uma ordem expressa: olha gente, santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. É impossível nós entrarmos na terra de Canaã, mas Deus ele vai abrir um caminho para nós. Mas para que nós sejamos dignos de entrar neste caminho, nós precisamos aceitar essa ordem de Deus de santificar a nossa vida. Não é de qualquer maneira que nós vamos entrar na terra de Canaã. Não é de qualquer maneira que vamos entrar na terra prometida. Então, precisamos santificar hoje para que consigamos passar até a terra de Canaã, né? Outra coisa que me chama muito a atenção aqui é o povo. Quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão, os pés dos sacerdotes que levavam a arca se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da cega. Olha que coisa. Era os dias de cheia do Jordão. O que esse texto ele nos leva a refletir? Existem os nossos objetivos, existem os nossos sonhos, existem as promessas de Deus para a nossa vida, e nós vamos incluir nela até em primeiro lugar o céu, a eternidade com Deus. Existe isso. São os nossos objetivos. Mas no meio desses objetivos, existem muitos obstáculos, não é verdade? Se nós pudéssemos, nós traçaríamos uma linha reta e iríamos na direção desses objetivos. Mas nós sabemos que o nosso caminho ele é cheio de zigue-zagues e, sabe, não tem um atalho. É um caminho.
E nós temos que obedecer toda a estrada. O Senhor está conosco nesse caminho, nos direcionando. Eu não digo que é para ir para a direita ou esquerda no sentido de pecados, mas eu digo que a nossa vida, ela não é uma vida fácil. Ela é uma vida cheia de obstáculos. E esses obstáculos nós podemos caracterizar como o próprio levante do nosso adversário, o diabo. Existem os levantes por parte de homens, né? São investidas humanas, os nossos problemas financeiros, sociais. Mas eu vou te dizer algo. A palavra de Deus aqui nesse texto expressa que existem também obstáculos naturais. Nesse caso, o povo de Israel não poderia chegar lá diante do rio e falar assim: o diabo colocou esse rio aqui para nos atrapalhar. Não tem como, aquele rio sempre esteve lá, sempre esteve naquele caminho. Então, por exemplo, você pretende fazer um ar livre, aí do nada o céu fecha, né, começa a chover. Nós precisamos ter um discernimento muito grande. É natural, a gente precisa entender que o diabo ele pode ter feito, né, o céu fechar e aquela chuva cair para que a gente não faça o ar livre, ou simplesmente foi a permissão de Deus. Foi Deus que exatamente não estava querendo que aquele ar livre fosse feito por algum motivo que somente Ele sabe. O que nós precisamos entender é que precisamos ter um discernimento como teve Josué. Que mesmo diante daquele obstáculo natural, né, ele sabia, é a vontade de Deus que a gente vá por esse caminho. É a vontade de Deus que a gente atravesse por esse caminho aqui, que a gente passe nesse caminho aqui por dentro desse rio. Só que isso era improvável, isso era impossível. Mas era a vontade de Deus e Josué entendia isso. Então ele chama o povo à santificação. Ele dá uma ordem para os sacerdotes: vocês vão pegar a arca e vocês vão na frente. E quando vocês pisarem naquele rio, né, as águas vão parar. Olha que desafio, olha que coisa extraordinária. E assim foi. Os sacerdotes pegaram a arca, foram na frente, e quando eles pisaram no rio, as águas elas se fizeram no montão. E foi diferente. No Mar Vermelho foi diferente, né? Pode parecer igual, mas não foi igual. Cada um tem a sua particularidade. É muito interessante que quando o povo de Israel chega diante do Mar Vermelho, lembrem-se, o povo estava atemorizado. O povo chegou até a murmurar, reclamando com Moisés, queriam morrer diante do mar e com o faraó ali perseguindo eles. Então, eles atravessaram o mar, buscando livramento. Eles atravessaram o mar para encontrar com Deus no Sinai. Eles buscaram atravessar o mar para se livrar da perseguição dos egípcios. Ou seja, havia temor, havia medo no coração do povo. E Deus abriu o Mar Vermelho e eles atravessaram. Agora é diferente. Josué está atravessando o Jordão porque ele quer ir para a guerra. Ele quer ir conquistar. Olha a diferença de um para o outro. Esse ato de atravessar o Jordão fala de fé e de coragem. Já o Mar Vermelho fala só de livramento e graça e misericórdia de Deus com o povo de Israel. Agora Josué, ele quer atravessar o rio porque ele quer enfrentar os povos, ele quer conquistar a terra. E são povos que, diferente de Israel, que sai de uma escravidão, passa 40 anos no deserto, aquelas terras, como já vimos em aulas anteriores, eram cidades-estados fortificadas, com muros, com exércitos. Mas Josué ele não quer saber disso. Há uma promessa viva no coração deles e ele sabe que Deus está nesse negócio. Então Josué não teme e Deus está com Josué e Deus vai fazer um grande milagre. Para nós fecharmos aqui, versículo 16 e 17 fala sobre o memorial, né? Na verdade, nós precisaríamos ler todo o capítulo. E na lição aqui, na parte 3, fala de um memorial. O memorial de Deus. Porque Deus ele disse para que Josué falasse aos chefes das tribos para que cada um pegasse uma pedra do Rio Jordão. E ao atravessar o Rio Jordão, eles construiriam em Gilgal um altar ao Senhor. E esse altar serviria para que todo o povo de Israel, em suas gerações, quando se deparasse com aquele altar, eles ouvissem a história da travessia do Jordão para que o Senhor fosse glorificado. Ou seja, existem fatos na história que não foram necessários altares, mas que foram fatos relevantes também.
Só que existem fatos na história do povo de Israel que não poderiam de ser feito a eles memoriais. Por exemplo, não eram necessários, segundo o escritor dessa lição, que se fizesse um altar todas as madrugadas pelo maná que caía, apesar de ser algo milagroso, algo miraculoso. Mas em fatos como esse, a travessia de um Jordão, o rio parar, as águas em um muro, isso precisava ser feito um memorial. E o povo de Israel obedeceu, entendeu, e eles fizeram esse altar, né? E todas as vezes que alguém chegava diante daquele altar e perguntasse, poxa, que altar é esse? Que pedras são essas? Essas pedras foram tiradas lá do meio do rio Jordão no dia que o Senhor deu a vitória para o seu povo. Não somente isso, existia outro memorial. Que memorial era esse? Quando os sacerdotes passaram com a arca, eles pararam no meio do rio Jordão para que o povo passasse. Depois que o povo passou, os sacerdotes passaram com a arca. Por último, eles entraram primeiro e saíram por último. Mas no lugar que eles pararam, ali eles também fizeram um altar no meio do rio. Isso aqui é extraordinário, né? E ali eles fizeram um altar com as 12 pedras e aquele altar ele também serviria de memorial. Algumas pessoas, né, segundo os estudiosos, eles visualizaram pedras posicionadas no meio do rio. Acredito eu que quando as águas abaixavam, eles conseguiam ver isso. E pessoas perguntavam, né? E aí poderia se dizer o que aconteceu. Que aquele altar representava também o povo de Israel, a união das 12 tribos e o dia que o Senhor deu vitória ao seu povo, fazendo com que eles atravessassem a pé o rio Jordão na época de cheia. Olha que coisa tremenda, né? E não somente isso, para nós terminarmos, por que eram colocadas por que eram construídos aqueles altares? No capítulo 4, no versículo 23, para nós fecharmos: pois o Senhor, o seu Deus, secou o Jordão perante vocês, até que o tivessem atravessado. O Senhor, o seu Deus, fez com o Jordão como fizera com o Mar Vermelho, quando o secou diante de nós, até que o tivéssemos atravessado. Ele assim fez para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é poderosa e para que vocês sempre temam o Senhor, seu Deus. Então existem aqui mensagens que são passadas. Lembra quando Jesus disse assim, olha, se vocês clamarem, as próprias pedras clamarão. Geralmente nós entendemos essas palavras de Jesus como se a gente deixasse de evangelizar, né, as pessoas mesmo que não são discípulos de Jesus começassem a pregar o Evangelho. Mas na verdade, se o povo de Israel passasse a deixar de testemunhar o poderio de Deus, a soberania de Deus, eu vou dizer uma coisa para vocês: se o povo de Israel parassem de passar para os seus filhos a mensagem do Deus de Israel, ensinar a lei do Deus de Israel, ensinar sobre o poder do Deus de Israel, sempre que eles olhassem para aquelas pedras elas falariam. Elas carregavam em si um testemunho de algo que Deus fez, algo grandioso. E não somente isso, quando Jesus disse assim, olha, se vocês se calarem, as próprias pedras clamarão. Eu quero chamar a sua atenção que quando o templo em Jerusalém foi destruído no ano 70 depois de Cristo, Jesus havia profetizado sobre isso. Jesus havia profetizado sobre o dia que aquela beleza, que aquele templo, né, aquelas pedras maravilhosas ruiriam. E eu vou dizer uma coisa, Jesus disse assim, se vocês se calarem, as pedras clamarão. O que isso quer dizer? Até hoje nós temos um pedaço do templo lá. E por que temos? O povo de Israel usa aquele pedaço do templo para orar, para clamar a Deus, inclusive para a restauração do templo. Mas hoje, eu te digo, se nós como igreja nos calássemos, aquelas pedras lá falariam. Falariam porque um dia alguém deu testemunho do que aconteceria. E restou lá algumas pedras. E elas pregam que as palavras na boca de Jesus, elas são verdade. Então eu queria chamar a sua atenção para isso, né? Essa lição ela é muito abençoada. Quem sabe você tenha memoriais de Deus. Quem sabe existem alguns momentos da sua vida que ficaram marcados. Claro que Deus todos os dias, Ele opera poderosamente na nossa vida, mas como naqueles dias,
Josué ele construiu um altar porque o que Deus fez precisava ficar gravado na história. Quem sabe você, né, tenha alguns momentos da sua caminhada que você possa dizer assim, olha, para esse momento eu precisei levantar um altar. Eu tenho, né? Tenho certeza que você também tem. Espero que você aproveite bem essa lição, se aprofunde nela. Não teremos tempo de ir tão fundo como eu gostaria, mas que esses tópicos, lembre sobre a direção de Deus, Deus na frente sempre, porque Ele vai anunciar um caminho certo, e esse caminho pode ser improvável, mas Ele vai nos dar vitória. Santificai-vos hoje para que o Senhor opere amanhã. O Senhor ele vai operar independente de nós sermos santos ou não. Ele tem um plano e a agenda de Deus não é cumprida de acordo com a nossa. Ele vai cumprir os seus planos. Mas que nós precisamos santificar as nossas vidas para participarmos dos planos de Deus. Isso nós precisamos fazer. Você pode fazer tudo. Pregar, cantar, liderar em pecado. Mas você não pode entrar, né? Êxodos. Você não pode entrar no céu sem santificação. E outra coisa, o memorial de Deus. Faça sempre isso. Honre a Deus por tudo que Ele fez e que Ele faz na sua vida, né? Fique com essa palavra, medite nela. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.